Ei, meus amores, na nossa aula de português, dando continuidade sobre verbos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre tempos verbais, infinitivo, pessoa e conjugação. Vamos lá? Vamos lembrar o que é verbo e falar sobre os tempos verbais e as terminações no infinitivo. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. O que são orações? Orações são frases que contêm verbos, ok? Os verbos indicam ação. Vamos ao exemplo. O verbo fazer, mandar, construir, comprar, estudar. Vamos pegar um desses verbos para entender melhor. Vamos pegar o verbo mandar. Mariana mandou o menino ir embora. Mandou, nesse caso, pertence ao verbo mandar, indicando uma ação nessa frase. Exemplos de verbos que indicam estado: ser, ficar, continuar, estar, permanecer. São verbos que indicam estado do que acontece com o sujeito. Exemplo: Flávio ficou triste. Ficou é do verbo ficar, está indicando o estado que ele ficou, triste. Exemplos de verbos que indicam a ocorrência: acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. Essa ocorrência equivale a uma questão de tempo e que o sujeito pratica aquela ação na frase. Por exemplo, sucedeu que Paulo precisou viajar. Sucedeu, nesse caso, na frase, vem do verbo suceder, indicando uma ocorrência. Exemplos de verbos que indicam fenômenos: chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Quando falamos de fenômenos da natureza, já entendemos que tem algo a ver com a natureza. Chove, anoitece, amanhece, entre outros. Os tempos verbais são 3: presente, pretérito e futuro, ou presente, passado e futuro. Presente tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala. Exemplo: a professora está muito bonita hoje. Nesse caso, o verbo estar indicando o momento exato, hoje, acontecendo no presente. O pretérito tem relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Exemplo: a professora estava muito bonita ontem. Aqui já passou, já aconteceu, não está mais assim. Então, nesse caso, estava indica pretérito, passado. Estará na primeira fase. O verbo está indicando presente. A professora estava indicando passado, pretérito. Futuro tem relação com o fato ou ação que irá acontecer posterior à fala. Exemplo: a professora estará mais bonita amanhã, pois é a nossa formatura. A professora estará, nesse caso, o verbo indica algo que vai acontecer, futuro. Esses são os 3 tempos verbais: presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, e futuro. Os verbos também são formados por um radical mais uma terminação. O radical é uma palavra e a terminação é o finalzinho da palavra, que entenderemos melhor agora, pois vamos estudar. As terminações são diferentes conforme a flexão e número, pessoa, modo e tempo verbal. Encontra-se definido 3 estruturas de conjugação. A primeira, para verbos que terminados em ar. Segunda conjugação, para verbos terminados em er. Terceira conjugação, para verbos terminados em ir. Ar, er, ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. Para melhor entender, podemos lembrar quais são as 3 primeiras vogais: a, e, i. Então, a primeira conjugação termina em ar, a segunda er e a terceira em ir. Eliminamos o o e o u das terminações desse conteúdo de hoje. Exemplos de verbos: amar, falar, chamar, estudar, achar, cantar. Observe que todos os verbos da primeira conjugação são terminados em ar, ok? Vamos aos exemplos da segunda conjugação.
comer, viver, aprender, correr, debater, beber. Todos esses verbos têm a terminação er, da segunda conjugação. Vamos então aos exemplos da terceira conjugação. Partir, dividir, desistir, cumprir, assistir, adquirir. Observe que todas essas palavras têm a terminação em ir, portanto, pertencem à terceira conjugação, não é mesmo? Vamos agora a uma tabelinha da primeira, segunda e terceira conjugação do infinitivo? Vamos com a tia Sami. Observe aí que temos várias palavrinhas embaralhadas, todas elas com as terminações em ar, er e ir. Então, nós vamos colocar cada palavrinha no seu lugar correto, dentro da primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Lembrando, ar, primeira, er, segunda, ir, terceira. A palavra vestir está na primeira, segunda ou terceira conjugação? Lembre-se, primeira, ar, segunda, er, terceira, ir. Então, a palavra vestir é da terceira conjugação. Vamos escrevê-la na tabelinha. Vestir. Vamos à palavra andar. A palavra andar está na primeira, segunda ou terceira conjugação? Primeira, muito bem. Receber. Segunda conjugação, pois termina com er. Amar. Primeira conjugação, pois termina com ar. Partir. Terceira conjugação, pois sua terminação é em ir. Muito bem. Palavra prender. Segunda conjugação, pois termina em er. Pedir. Terceira conjugação. Contar. Primeira conjugação. Trazer. Segunda conjugação. Comer. Segunda conjugação. Estudar. Primeira conjugação. Subir. Terceira conjugação. Palavra falar. Primeira conjugação. Esconder. Segunda conjugação. E a palavra ouvir. Terceira conjugação. Muito bem! Conseguimos fazer tudo! Parabéns, hein? Vamos conhecer agora a pessoa do verbo? O verbo é a classe de palavras que indica a ação, estado ou fenômeno. O verbo muda a terminação para indicar a pessoa que faz a ação. São 3 as pessoas do verbo, de 2 os números, plural e singular. A pessoa do verbo estará no singular e no plural. Primeira pessoa, singular, eu, plural, nós. Segunda pessoa, singular, tu, plural, vós. Terceira pessoa, singular, ele, plural, eles. Os verbos terão tempo. Que tempo é esse? Presente, pretérito que é passado, e futuro, como nós já vimos. Como conjugamos os verbos no presente? Eu brinco, tu brincas, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Vamos conjugar no pretérito, ou seja, passado. Eu brinquei, tu brincaste, ele brincou, nós brincamos, vós brincastes, eles brincavam. Agora, futuro. Eu brincarei, tu brincarás, ele brincará, nós brincaremos, vós brincareis, eles brincarão. Observe que nas 3 tabelas nós conjugamos no singular e no plural, ok? Volte o vídeo e veja a conjugação novamente dos 3 tempos. Agora vamos identificar os verbos nas frases presente, passado e futuro. Estudantes voltam às aulas. Quem é o verbo? Voltam, de voltar. Passado. Chovia muito quando o menino fechou a janela. Perceba que nessa frase há 2 verbos, chovia e fechou. Ou seja, indica que já aconteceu, está no pretérito, no passado. Futuro. Eu viajarei amanhã.
o que indica que ele ainda vai viajar, algo que vai acontecer no futuro, ainda não aconteceu. E muito menos está acontecendo. Acontecerá. Meus amores, para melhorar essa aula, assista mais de uma vez esse vídeo. Qualquer dúvida, manda para a escola, nós vamos esclarecer. Escreva seu nome nos comentários. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.